Olá, meu nome é Youssef Campos, eu sou professor de História, trabalho na Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, onde eu trabalho também, pesquiso o patrimônio cultural brasileiro. O que é o patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo, todo aquele bem cultural que se torna cultural porque recebe da população, da comunidade no qual ele está inserido, valores, atribuições de valor. Esses valores podem ser estéticos, podem ser arquitetônicos, históricos, até mesmo afetivo. Tudo aquilo que a gente gosta, que faz parte da comunidade, que faz com que a gente lembre do lugar de onde a gente é, que nos faz sentirmos pertencentes àquele lugar, pode ser considerado patrimônio cultural. Por exemplo, em Goiânia, nós temos a Torre do Relógio, né, a estação ferroviária, a praça cívica, que podem ser lugares de memória considerados patrimônio cultural, porque eles são referências para esse grupo que convive nessa cidade. Né? Também, esses bens culturais são bens denominados patrimônios culturais materiais, porque eles são físicos, nós podemos tocá-los. Né? Todo bem cultural que a gente consegue tocar é chamado de patrimônio material. Há também o patrimônio imaterial, que são festas, celebrações, formas de expressão, lugares, né, como a festa junina, como as cavalhadas, como a romaria dos carros de boi, como o saber fazer as bonecas carajá. Todas essas expressões culturais estão na categoria conhecida como patrimônio cultural imaterial, né? Que nos faz também sentirmos pertencentes, que marcam a diversidade cultural na qual se insere a comunidade, por exemplo, de Goiás. Né? Eu estou dando exemplo de Goiás, de Goiânia. A gente pode pensar nas cidades aqui próximas também. Né? A cidade de Goiás, ela é considerada patrimônio não só pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que é o organismo, que é o órgão do governo federal responsável por tomar conta desse patrimônio, mas é também reconhecido como patrimônio pela Unesco, que é um órgão transnacional, né? Um órgão que envolve vários países, ele é multinacional, e reconheceu como patrimônio mundial a cidade de Goiás. Então, não só os órgãos brasileiros podem considerar um bem como patrimônio. Né? Além da cidade de Goiás, como patrimônio cultural material, nós temos a Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas como patrimônio cultural natural. Né? Isso dentro do estado de Goiás. A cidade de Pirenópolis é também, né, o seu núcleo histórico, reconhecido como patrimônio cultural nacional, reconhecido pelo IPHAN, esse instituto que eu falei há pouco. Existem outros, né, como Corumbá de Goiás, por exemplo. Mas podemos pensar também em bens culturais que ainda não têm tanta inserção, não são tão conhecidos, porque não são abraçados por esses órgãos responsáveis pela gestão do patrimônio, que são bens vinculados geralmente a grupos que estão sempre afastados, que são colocados à margem das políticas públicas por preconceito, por racismo, por exemplo, como o sítio quilombola dos Calunga. Né? Eles são reconhecidos como patrimônio do Estado de Goiás, mas ainda não são reconhecidos pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Né? Nós temos tantas igrejas católicas reconhecidas, por que nós não temos também centros de umbanda, de candomblé, né, tão reconhecidos como patrimônio? É preciso, então, que a gente use o patrimônio como um meio de reflexão, né, sobre quais grupos estão sendo contemplados ao serem reconhecidos como patrimônio e quais não são. Né? Temos muitos bens culturais reconhecidos, mas temos muitos também deixados ao esquecimento. Então, nós devemos refletir sobre quais são os bens culturais, quem eles representam, por que eles são reconhecidos como patrimônio e também quais são aqueles que estão deixando de ser reconhecidos
e lutar para que o patrimônio seja um meio de democratização da cultura. Por que a gente precisa ter patrimônio? Por que a gente precisa que o IPHAN ou as secretarias estaduais, municipais de cultura pelo Brasil reconheçam, protejam, salvaguardem o nosso patrimônio? Primeiro, é que eles são meios de expressão da nossa cultura e, portanto, podem fomentar, construir a identidade, construir o que somos, né? Quais são as culturas ou as expressões culturais que nos formam enquanto cidadãos. O patrimônio cultural ele tem esse poder de formatar identidades das mais diversas que formam as diversas matizes culturais que formam o Brasil, que constroem o Brasil. Por que você é brasileiro ou brasileira? Por que você precisa reconhecer, entender, refletir sobre os fatos históricos que estão apreendidos por aquele bem cultural que é patrimônio? Porque a gente tem que entender, por exemplo, que o Brasil foi um país que por cerca de 3 séculos, mais de 3 séculos, foi um país que escravizou pessoas. Isso está marcado na nossa identidade quando a gente reconhece que vivemos numa sociedade preconceituosa, racista, né? E o patrimônio pode ser meio para a formação dessas cabeças que refletem, que pensam, né? E não esconder esse passado, que é um passado muito sensível, um passado traumático. Entendermos também por que entre 1964 e 1985 o Brasil viveu um momento em que a democracia foi reprimida e vivíamos num estado autoritário. O patrimônio pode, através, por exemplo, de edificações, de prédios que funcionavam como prisões e lugares de tortura, funcionar como lugares de reflexão sobre o que aconteceu, o que não pode acontecer mais. Então, eu acho que essa é a grande potência do patrimônio. Ser um meio de fazer com que sejamos cabeças pensantes, reflitamos o tempo todo o que fizemos, o que aconteceu, o que não pode repetir. É um pouco isso. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.